E hoje, no nosso quadro de entrevistas da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre psicologia perinatal. O que significa isso? Na verdade, é a saúde emocional das mães. Para falar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui a querida Caroena Aragão, psicóloga. Que bacana te receber aqui, Caroena. A gente está chegando aí ao Dia das Mães, porque o mês passa muito rápido. Quando a gente menos esperar, já chega o mês de maio, né? E é impressionante, assim, como a gente recebe no dia a dia mensagens de mães, mensagens de futuras mamães. E aí é muito interessante a gente debater sobre esse assunto. Primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que significa a psicologia perinatal. Certo. É uma área de atuação da psicologia voltada para o atendimento antes da concepção, durante a gestação e no puerpério, né, que é o pós-parto. O papel do psicólogo perinatal é fazer o acompanhamento dessa gestante durante todo esse ciclo e promover a prevenção de doenças psíquicas, doenças emocionais, principalmente no puerpério. Porque, Carla, apesar da gestação ser um momento mágico, um momento lindo e extremamente importante na vida de uma família, ele é desafiador. Verdade. Né? Ele é difícil. Né? E aí, muitas mulheres se preparam de diversas formas, pensam em todos os aspectos, enxoval, financeiro, até rede de apoio, quem vai ajudar, mas não se prepara emocionalmente para viver os desafios da maternidade. E daí é que vem os desafios, os problemas emocionais que podem, na verdade, acometer, inclusive, na gestação. Sim, sim. Por isso que o melhor é que a mulher se prepare, procure um psicólogo perinatal para fazer o que hoje a gente define como pré-natal psicológico, igual como tem o pré-natal, né, médico, ginecológico, existe o pré-natal psicológico, que é esse acompanhamento mensal, esse acompanhamento da gestante e também orientações da família. O ideal é que isso aconteça antes da concepção. Sim. Eu estou preparada para ser mãe nesse momento? Eu quero realmente essa maternidade, eu quero essa gestação? Ou porque eu estou casada há tanto tempo? Porque todas as minhas amigas já têm filhos e eu não. Né? Tem muito isso, né? Muito. E é uma decisão, assim, para a vida inteira. Sim. Se as pessoas parassem para pensar o que é uma responsabilidade, colocar um filho no mundo, eu acho que não seria como são as coisas. Né? E aí, a gente, no meu caso, que faço esse acompanhamento, a maioria das mulheres, infelizmente, só chegam para mim no momento de crise. De crise. A procura, a demanda para fazer esse planejamento, ele ainda não é tão dito comum, não é tão natural. Então, a gente percebe exatamente nisso. Quando chega no puerpério, que aí se depara com a realidade, as dificuldades da maternidade, não é aquilo que a expectativa é diferente da realidade. E aí surgem muitos conflitos, até mesmo psicoses, né? Até mesmo doenças psíquicas, e por não ter feito esse planejamento. E ela soma, né? É que a gente fala das doenças psicossomáticas, né? Porque vai somatizando e muitas vezes após o parto vem aí a depressão pós-parto. O puerpério hoje, ele é considerado na vida da mulher o período de maior pico de incidência de uma crise emocional. Olha só. Porque a gente, durante toda a vida, todos nós temos ansiedades, estresse, problemas no nosso relacionamento, né? Sim, de vida é normal. Mas aquilo às vezes vai ficando debaixo do tapete. Né? E aí vem o puerpério e levanta toda essa poeira. E aí muda tanta coisa. Primeiro, assim, para nós mulheres é muito difícil, inclusive, a mudança do corpo. Sim. Né? Porque tudo altera, os hormônios, primeira mudança. Muda tudo. E aí muitas vezes é difícil lidar com isso e eu acredito, Carolina, que hoje em dia, com
a rede social aí dominando praticamente o mundo inteiro, Sim. deve ser até mais difícil, né? Porque a mulher, de repente, ela já está habituada com o seu corpício. Aí, de repente, ela se vê com aquela barriga. E aí, muitas vezes, ela olha outras mulheres com aquele corpo maravilhoso e ela vai vendo que o corpo dela está sofrendo as transformações, porque quando você engravida, muda tudo. Algumas mulheres, por exemplo, elas conseguem ter a gestação, estarem preparadas e o corpo, por exemplo, não muda bastante. Mas tem algumas que o corpo muda completamente. Muitas delas que nem conseguem voltar ao corpo de antes. A maioria, na verdade. A maioria. E aí, isso aí também é um gatilho, né? Sim, muito. É por isso da importância de se preparar ainda no início da gestação, né? O ideal, se você não procurou antes, que pelo menos no segundo trimestre, que é onde começam essas transformações mais evidentes no corpo. Em psicologia, a gente fala muito na área de psicologia perinatal, o que se perde quando a gente ganha um filho, né? E aí a gente perde esse corpo de antes, a gente perde a função de agora filha se tornou mãe, se perde, nem que seja temporariamente, uma vida social mais ativa. Já não é mais como antes, né? Um relacionamento de 2, ele agora será de 3, ou se já é um segundo filho, né? 4, isso é permanente, né? Então, isso mexe muito, então, as mulheres, principalmente que são mais vaidosas, que têm realmente uma preocupação com o corpo, quando percebe essas mudanças, isso mexe muito com a autoestima e aí mexe muito com esse emocional. E a vaidade, ela está muito presente na vida atual. Muito. Não tá, Carolina? Muito. Será que isso tem muito a ver também com a rede social? Sim, porque na rede social ninguém mostra o que é feio, né? A gente mostra só o belo. Só o belo. E aí eu estou lá com os meus seios inchados, a barriga ainda distendida, porque esse corpo ele precisa dessa transformação, isso é natural para gestar esse bebê. E ele leva um tempo, não levou 9 meses da gestação, ele também leva um tempo para voltar ao estado anterior, né? Só que aí eu abro a rede social e tem aquela amiga com um corpo lindo, né? E aquilo me coloca para baixo. E como coloca para baixo, né? Então, a rede social, como tudo, tem seu lado positivo, traz muitas informações boas, importantes, mas é preciso ter cuidado para filtrar e ter essa maturidade, ter essa consciência de que se você fez essa escolha, né, pela gestação, por ter o seu filho, vem um ônus. Vem um ônus. E quando você se prepara psicologicamente, e aí exatamente sobre isso que a gente está falando, que é essa psicologia perinatal, você consegue ver as coisas de outra forma e até mesmo perceber se você realmente está preparado ou não para aquela gravidez, né? E a gente não fala nem só da mulher, mas o homem, ele também tem que participar desse processo, né? Sim, na verdade, o psicólogo perinatal, ele trabalha sobre a parentalidade em geral, não só a mulher, mas toda a família. Esse acompanhamento, ele é mais diretamente com a mulher, mas tem os momentos com a família. O pai é extremamente necessário que ele participe em alguns momentos, assim como se sua rede de apoio for avó, for sogra, também passa por essas orientações, porque o casal precisa decidir isso junto. Sim. Né? Não adianta só o marido querer e a esposa não, ou só a mulher querer e esse pai não. Eles precisam caminhar juntos. Essa decisão precisa ser tomada juntos e arcar com toda essa evolução, com todo esse processo, né? Quando o marido, quando o pai da criança, ele é presente, ele é participativo, inclusive as consequências de problemas emocionais no puerpério reduzem bastante, né? E quando a mulher, por exemplo, vai amamentar, porque também muda muito, e assim, a amamentação,
tem algumas dificuldades também. A mulher Muitas. tem que estar muito preparada realmente para isso. Sim. E aí a psicologia perinatal ela ajuda muito nesse sentido Sim, também, né? Porque se durante toda essa gestação eu já me preparei para esse momento, então eu já sei que algumas dificuldades que eu vou encontrar nesse caminho. Sim. Né? Mas digamos que você não se preparou. Sim. E aí você teve o seu bebê, chegou a hora da amamentação, você fica naquele desespero. É uma solução também. Sim, Se sim. você não se preparou, você pode, a partir daí, você começar o enfrentamento, né? E fazer esse acompanhamento, Sim, né? claro. Porque a amamentação, apesar de ser um movimento, né, É maravilhoso. biológico, é maravilhoso, é gostoso, mas ele tem muito do emocional. Sim. Né? A amamentação, ele é o momento, inclusive, de consolidar o vínculo entre mãe e filho. É durante a amamentação, inclusive a mulher precisa estar num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, ter pessoas que ajudem isso. A amamentação, ela é, apesar da mulher amamentar, mas existe toda uma rede de apoio. Junto. Inclusive, hoje já é bem conhecida as consultoras de amamentação, onde podem dar as orientações de fato como amamentar, a posição correta, e o psicólogo ele entra na parte emocional, de como a mulher está enfrentando as dificuldades, se ela está tendo apoio, como ela está se sentindo, porque, Carla, a amamentação não é algo que nem todas as mulheres gostam. Gostam, verdade. Né? E aí, aquele momento, para essa amamentação ser algo bem sucedido, precisa envolver. Tem questões sociais, emocionais, biológicas. Então, ela precisa gostar daquele momento. Ela precisa estar disponível para aquele momento. Então, se ela não gosta, provavelmente vai ter dificuldades para a descida desse leite. Amamentar não é só colocar a criança no peito e esse leite vai descer. Não. É preciso saber como estar a dona desse peito. É verdade. O fato é que a psicologia, cada vez mais, ela está presente nas nossas vidas. Acabou-se aquela história do passado de que para se ter um psicólogo era preciso você ter algum problema realmente, né, de loucura, coisa daquele tipo. Infelizmente, a psicologia estava muito associada a isso, né? A questão dos transtornos mentais. Quem vai para psicólogo é louco. Que loucura isso, né? As pessoas falarem já sobre é algo isso. Do passado. Do passado, gente, por favor, hein? Nós somos seres humanos, né? Com as emoções, com os nossos conflitos, é tão bom fazer terapia, com as nossas relações. Gente, é tão bom ter um psicólogo. E isso é fundamental. Com certeza. Eu preciso, isso se chama autocuidado. Sim. Eu preciso estar bem comigo para eu, inclusive, poder cuidar de outras pessoas. Né? Eu gosto muito de usar a metáfora com as mães dos comandos da aeronave, de segurança da aeronave. Né? Se tiver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair. Você primeiro coloca em você para depois colocar numa criança ou em uma pessoa que necessita ao lado. Como eu vou ajudar o outro, como eu vou cuidar, eu vou socorrer o meu filho se me faltar o oxigênio? Não tem como, né? Então, é uma metáfora muito utilizada para a mãe poder perceber o quanto que é necessário esse autocuidado, e isso não tem nada a ver com egoísmo, se colocar em primeiro lugar. É uma forma de que quando eu cuido dessa mãe, quando eu cuido dessa mulher, quando eu cuido de uma família, automaticamente eu cuido desse bebê. Desse bebê, com certeza. Né? E aí, não só numa família de um recém-nascido, como você estava falando, fazer terapia é um autocuidado consigo, é um presente que você dá para você. Gente, é bom demais. A minha filha, por exemplo, faz psicologia. E é apaixonante o curso. Inclusive, eu vejo muitas apostilas da Luísla e eu acredito que ela vai ser uma ótima psicóloga. E às vezes eu debato com ela em casa e eu me apaixono cada vez mais pela psicologia, né? Porque é impressionante
como a psicologia tem mudado, inclusive, a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu sou super favorável a você ter um psicólogo em qualquer fase da sua vida. E esse assunto aqui em especial, fiquei apaixonada por poder falar sobre ele. Afinal de contas, eu tive várias mães, várias mulheres que pediram para eu tratar sobre esse assunto aqui. Eu acredito que essa nossa conversa, viu, Caroena, vai ser fantástica para muitas mulheres que estão assistindo aí o nosso programa, para as que estão grávidas, as que tiveram bebê, as que pretendem engravidar, para as mulheres de uma forma geral, inclusive para as mamães também, porque a psicologia ela agrega a todo ser humano, né? Inclusive as crianças. Sim. Amei, obrigada, viu? Eu espero que você aí de casa tenha gostado da nossa entrevista. Na próxima semana a gente volta com mais um entrevistado especial direto da Eviva para você.